Olá, minha gente, estamos aqui mais uma vez com o 11º episódio do Isso Pode Doutor. Hoje vamos falar do direito médico e da saúde. Estamos hoje aqui com a doutora Samantha Moura e doutora Ana Carolina Duna. Eu falei que ia errar, mas acertei. E aí, gente? Queria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho da história de vocês. Escolhe aí quem quiser começar para mim. Fica a critério. Bom, queria agradecer aqui o convite da nossa presença. Você já falou, me chamo Samantha Moura, sou advogada, sou especialista em direito das pessoas com deficiência, com ênfase em direito do autismo, e atuo na área do direito médico e da saúde como um todo, né? Eu sou mãe, como a gente chama, mãe atípica, sou a mãe do Rafael, de 10 anos de idade, mas também sou mãe típica, né? Então a gente divide aí nosso tempo. Sou uma pessoa completamente engajada na causa, né, do autismo. Sou membro da Comissão de Direitos dos Autistas e seus familiares do Rio de Janeiro e de Niterói também, da OAB de Niterói, da OAB do Rio de Janeiro. Sou membro da Comissão de Direitos dos Autistas da Regional Sudeste da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Então, sou uma pessoa que está mergulhada no direito da Pouco saúde, atuante, né? direito dos autistas, porque mãe atípica é assim. É verdade. Doutora Ana Carolina. Obrigada primeiro pelo convite. Eu sou advogada já há alguns anos, atuo atualmente no direito da saúde com foco no autismo, porque eu também sou mãe atípica e típica, eu tenho 3 filhos, o mais novo é autista e foi quem me trouxe para o universo do direito da saúde quando eu tive que judicializar o plano para poder conseguir o tratamento dele. E, enfim, mergulhei de cabeça no direito da saúde. Atualmente eu estou na presidência da Comissão dos Direitos Autistas e Familiares da OAB aqui do Rio. Também sou da comissão da Samantha, que a Samantha também está da aba Sudeste dos Autistas. Fiz meu mestrado agora, acabei agora, focado também no acesso aos direitos dos autistas e das pessoas com deficiência, né? Porque é realmente o forte da nossa advocacia, né? Mas, enfim, além dela, vem tudo da saúde junto. Aí eu queria fazer uma pergunta para as duas. Por que atuar no direito da saúde? Eu acho que não é só pelo fato de ter filho autista, né? Obviamente que isso aí, de repente, colaborou, não sei, mas por que o direito da saúde? Olha, o que me trouxe para o direito da saúde foi o autismo do meu filho, mas o que me fez me apaixonar de verdade pelo direito da saúde foi dar uma notícia boa para aquela família que está em desespero, porque sempre a gente trabalha com uma dor muito grande da pessoa que procura a gente num momento muito difícil, que é justamente quando aquela pessoa precisa da saúde e tem todos os direitos negados. E aí, quando a gente judicializa aquela questão e consegue uma liminar, uma tutela de urgência que antecipa, né, o resultado do processo, para entregar aquilo à família, seja para o autismo ou para qualquer outra questão de saúde, um home care, uma cirurgia, é uma alegria que não ultrapassa qualquer outro pagamento, qualquer coisa. E aí foi o que me fez ficar aqui, no direito da saúde, estou aqui até hoje. Pô, legal. É bem assim mesmo, essa questão da gente, o direito da saúde nos proporciona alegrias inimagináveis. A reação do seu cliente te agradecendo, né, uma internação, uma cirurgia que você conseguiu e que não conseguia, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde, isso é muito bonito pra gente, né, é gratificante. Lógico, o autismo fez a gente dar o pontapé inicial, ele fez a gente estudar sobre isso, né, quando a gente judicializou pro nosso filho, que o meu também foi no mesmo esquema, eu precisei judicializar para ter o direito do meu filho garantido, e eu não sabia nada. Né? Então a gente vai estudar para fazer para os nossos, e aí quando a gente se percebe que não existem tantas pessoas com essa especialização no mercado que precisam desse olhar diferenciado, que eu acho que acho que o que eu vejo na minha advocacia como um diferencial é esse olhar humanizado que eu acabo tendo pela minha própria experiência pessoal
e a gente passar isso, né, para os nossos clientes, essa recepção que a gente acaba tendo, que a gente é meio psicólogo, né, a gente vai atuando em várias frentes, amenizando as questões da ansiedade. Então, isso é o mais legal de tudo, saber que a gente modifica vidas de uma forma, um direito tão básico que é o direito da saúde, né? E foge daquela coisa assim, só do direito, né? De você ali defender aquela causa e, ganhei o processo, ganhei. É diferente, É. né? Você tem todo É você entregar a vida para a pessoa de volta, né? A esperança de que as coisas vão ficar bem, isso não tem preço. O propósito que é bacana, né? O propósito da saúde é legal, né? E isso é muito gratificante. Lógico, todo mundo gosta de receber os honorários no final de um processo, né? E no início, mas você saber que restabeleceu e que trouxe conforto àquela família, né? Isso é muito bacana pra gente. Com certeza, com certeza. E a gente fala de direito médico e direito da saúde. Já me falaram que direito médico é da parte do médico, parte do plano de saúde, parte da defesa dessa parte. E diz que o direito da saúde é do paciente, né? Aí queria perguntar, vocês atuam somente para pacientes? Não. Se atua para pacientes e clínicas, numa advocacia preventiva, principalmente para as clínicas que precisam tomar alguns cuidados jurídicos para evitar problemas. A gente faz a gente examina a documentação, a gente orienta como proceder em situações mais difíceis, né, Samantha? A gente atua para o paciente com relação ao plano de saúde, né, e ao SUS, né? Isso, porque tem muitas complicações aí para as clínicas, né? Que muitas vezes elas acabam não se atentando para questões básicas, como você vai ser atendido numa clínica, você recebe algum documento que vai falar que vai tocar do seu corpo, que vai. Então a gente prepara algumas clínicas que começam menores e vão crescendo e não tem esse preparo jurídico para evitar situações futuras, né? Um simples documento que vai garantir ela, né? Um exemplo clássico é que no direito as clínicas que atuam com os autistas em algumas crises, elas precisam ser contidas de uma forma correta. Você precisa, né, ter um posicionamento. E aí, essa clínica te avisou sobre isso? Muitas vezes machuca até, porque Você segura a criança, né, para ela não Você ter pressiona, tem que segurar uma agressividade. criança que está se batendo ou batendo no outro. Exatamente. E se a clínica não tem uma precaução anterior, uma documentação esclarecendo que isso pode acontecer com o consentimento dos pais, isso pode trazer um problema para a clínica, né? Até criminal. Então, assim, é muito sério isso. É muito importante que as clínicas que atendem os autistas tenham acesso a toda essa advocacia preventiva para prevenir problemas, né? É sempre assim, né? Você tem que procurar, ainda mais no dia de hoje, né? Você tem que evitar qualquer tipo de problema, né? Porque, de repente, uma forcinha excessiva que você faz Tem que e se antecipar ao que que pode vir a o que pode acontecer, diminuir a acontecer. avalanche, sabe? Exatamente, É não é isso. simplesmente ter a clínica, vou cuidar disso, mas você tem que ter um estudo antes, um conhecimento Tem uma antes. fala que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, e eu acho muito legal, que é assim, não basta ter boa vontade, você tem que ter também conhecimento. Porque a gente vê muitas clínicas que começam com uma boa vontade, assim como as escolas que nós, né, por conta do autismo, Tem nós as escolas acabamos também, atuando nesse sentido também para algumas escolas, né, fazendo toda essa orientação de recepção dos autistas, dos familiares, de não negar matrícula, essas questões assim. E a gente vê muita gente com essa boa vontade de atender as pessoas, no entanto, elas não sabem como. E é preciso saber como atender as pessoas para não incorrer nenhum erro, né? E que vai se prejudicar no futuro só porque você tentou ser bonzinho. Isso é muito sério, né? Isso é uma coisa muito... O que acontece muito é que as escolas, assim como muitas outras empresas, elas estão aprendendo ainda como lidar com a inclusão, com a acessibilidade das pessoas com deficiência. E muitas escolas, por exemplo, nem sabiam, procuraram, né, para se informar
se era necessário, por exemplo, entregar o PEI, né, que é um plano de ensino individualizado para uma criança de inclusão. Então, assim, a gente orienta, a gente, né, faz uma consultoria toda voltada para esse público, para que as escolas, as empresas, a gente já foi em várias empresas fazer palestra, para explicar como receber esse público, incluir e porque todos têm, né, o direito de conviver e que seja de uma forma acessível para todos nós, né? Então a gente trabalha muito focada nisso. Tem empresas assim que chamam vocês para dar palestra referente a isso. Sim. Até porque, engraçado, né? Eu sempre observo isso. Eu acho que o autismo sempre existiu, né? Mas de um tempo para cá teve um boom assim, uma loucura. Né, o que tem de autista agora por aí, eu não sei se é por causa de exame, né, de que as pessoas ficaram mais alertadas referente a isso. Que é porque os autistas estão saindo de casa. Ninguém esconde mais, não tem, eles estão aí, o lugar de autista é onde ele quiser. Eles sempre Concordo. tiveram. E a gente agora vê, né? E eles estão aí. E a sociedade tem que aprender a conviver, respeitar e saber como lidar. Por exemplo, você quer ver? Se chega um autista aqui não verbal, com a tablet, que é a comunicação alternativa que ele usa, muitas pessoas ainda vão ficar meio assim, ué, mas o que é isso e tal? Mas isso tem que ser natural, porque ele vai no restaurante, como é que ele vai pedir uma comida se não for com aquele equipamento? Então, assim, eu acho que muito do nosso trabalho é esse, é transformar um pouco do que for possível dentro da nossa sociedade para que eles sejam recebidos futuramente com mais naturalidade, que todo mundo saiba lidar com essa diferença. É isso. Acrescentar alguma coisa? Ela falou tão bem, né? Falei, ai que bom, é porque eu penso no meu Mas, filho, assim, aí eu me inspiro. A gente tem essa tendência de sempre trazer para dentro da nossa vivência, né? O porquê, essa importância, né, dessa inclusão. Quando a gente está falando de por que muitos autistas, existe um ponto principal aí que o autismo é genético, né? É uma questão também genética. Então, se é genético, isso vai ser reproduzido. Quanto mais a gente se reproduzir, mais autistas vão surgir, porque existe a questão do diagnóstico, de não saber antigamente fazer certos diagnósticos, os médicos não eram tão especializados, e aí se percebe hoje mais, porque antigamente se via muitos autistas clássicos, né? Aqueles que hoje em dia a gente chama de um nível de suporte 3, que são os que precisam de mais apoio, de mais ajuda, né? Que não tem muita autonomia. Então, esses eram diagnosticados e os outros eram enquadrados em outras várias questões, como falta de educação, né? Criado por voz. A gente tem muitas histórias dessas, né? Que os pais se descobrem autistas e nunca souberam que eram autistas. Tem isso, muita gente adulta já Está sendo diagnosticada por conta disso, porque aí começa a reparar que a infância do filho, nossa, a avó fala, você fazia isso? Mas você não é autista. Aí começam as dúvidas. Ele é autista, mas ele tinha uma capacidade maior de autonomia e isso não era percebido. Mas o fato de ter tido que se enquadrar naquelas regras sociais, né, que era exigido, criou alguns problemas nessa pessoa que mais tarde isso pode desenvolver outras questões, né, e aí ter dificuldades de trabalhar em alguns locais, de relacionamentos interpessoais, né, o casamento, muitos casamentos, né, encerraram por conta do autismo de um dos pais. Porque é difícil a relação com outro autista, né? Sem você saber que a pessoa é autista. Então. O diagnóstico é muito libertador. Também, o diagnóstico faz você entender por que aquela pessoa pensa de uma maneira diferente. Isso é importante. Então, assim, os diagnósticos mais atualizados hoje em dia acabam ajudando. E aí isso vira um boom, né? Que a gente chama, até porque hoje em dia a gente tem também muita mídia, né? Então todo mundo fala tudo. E antigamente não se falava. Então mistura tudo isso, né? A gente tem que ter até cuidado, porque todo mundo fica achando que tem autista demais e que é mentira, que nem todo mundo é autista. Moda. Já ouvi falar isso. Modinha. Então, assim, existe muito preconceito ainda com relação aos diagnósticos, né? Muitos. Vamos em frente, né?
Eu acho super importante vocês falarem disso, porque cada vez alerta mais, né? As pessoas cada vez mais ficarem sabendo, né? Ficarem informadas direito, né? Referente a isso, não por uma mídia ou por uma internet. E sem aquele estereótipo, né, que tinha antigamente, de que o autista era aquele garoto que batia em todo mundo. Isso não dá pra gente aceitar mais esse tipo de pensamento. A gente tem que mostrar que eles estão aí, ó, em todos os lugares e vão continuar. É isso, gente. E fazer uma pergunta para vocês: qual é a importância do relatório médico? Bom, esse relatório médico, eu acabei de falar sobre a importância de um médico especializado, né? Isso. Tem tudo a ver essa fala. Porque um relatório médico, quando ele é feito por um médico, que atue naquela área que você busca. Vamos falar aqui para a nossa esfera maior, que é o autismo. Você vai no neurologista. Então, você vai procurar um neurologista que saiba sobre autismo, né? Tem que ser um que estude sobre isso, porque dentro da neurologia nós temos várias questões a serem estudadas. Então, tem um que é para Parkinson, então ele vai saber muito de Parkinson, mas pode não saber muito de autismo. Então, aquele autista nível 1 de suporte talvez passe desapercebido por esse neurologista que não sabe sobre autismo. Então, assim, esse relatório, ele tem que vir muito bem detalhadinho, bem escrito, assim, não pode escrever pouco. Hoje em dia a gente tem a tecnologia que ajuda, que os médicos podem digitar, né, o relatório, e dar exemplo, trazer citações científicas dentro de um próprio relatório, porque isso faz toda a diferença na hora de você exigir o seu direito dentro de um plano de saúde, dentro de qualquer seara que você precise justificar, né, o porquê de um tratamento, de uma diferenciação escolar, né? Então, assim, esse relatório, ele muda a vida de uma pessoa, de um tratamento. Verdade. Eu vou usar isso que ela falou, exemplificando um pouquinho para talvez fique mais claro para quem não é do ramo. O que acontece? Vou dar um exemplo do autismo mesmo. Uma intervenção precoce, né, que é o padrão ouro hoje em dia considerado como a melhor intervenção para uma criança, que inclusive pode ser feita a partir de 6 meses, se eu não me engano, né? Não sei, eu não sou médica, mas ela é o que pode mudar realmente o futuro daquela criança, porque a partir de então a criança começa a se desenvolver e vai desenvolvendo aspectos da vida dela que ela não conseguiria sem a terapia. Um relatório médico que determine o que precisa ser feito naquela intervenção, exatamente qual a terapia, quantas horas por semana, quais as especialidades, quais as técnicas, quais os métodos, qual a carga horária, ele vai permitir que aquela família lute e consiga aquele tratamento específico, individualizado para aquela criança. Por quê? Porque o plano de saúde tem a obrigação de fornecer, né? Porque existe resolução da ANS, quanto a isso não existem dúvidas. E o SUS também tem a obrigação de fornecer. Se ou o SUS ou o plano de saúde não fornecerem, aquela família tem condições, um instrumento escrito ali, é um instrumento, né, de defesa do direito daquela criança. Porque ali o médico examinou e disse, ele precisa disso, disso, disso. Normalmente, quando esse relatório ele é bem completo, ele é sempre baseado nisso que a Samantha falou, em pesquisas científicas que corroboram tudo aquilo que está escrito ali. Então, é isso. Por isso é tão importante. E para outros direitos, né, também, né, Sim, Samantha? para educação. Educação, para conseguir uma mediação escolar, para conseguir uma carteira de identificação, né, um transporte. Exatamente, então, desconto não no serve carro. só para saúde. Exatamente. E o relatório do médico, estava lembrando agora do doutor e professor Daniel Hernandes participou aqui, que ele é médico e é professor de faculdade, lá em Petrópolis ou Teresópolis, já há muito tempo já. Ele participou aqui com a gente. Inclusive veio um aluno dele também, que é escritor e tudo. Bom, enfim, duas figuraças, inteligentíssimos dois. E ele falou, e o relatório é igual, se for escrito à mão, tem que fazer o abecedário, né? Não pode... Porque letra de médico é difícil de tem entender. Tem que ser uma coisa legível. Tem que ser legível. Ele falou, tem que ser legível. E tem uma questão que é importante falar, que é
que eu acho muito importante é explicar o quanto a importância do início imediato daquele tratamento, porque quanto mais se atrasa o tratamento, o início do tratamento. Peraí, vou explicar melhor. Quanto mais demora o início do tratamento, vão se fechando as janelas de oportunidade da infância, que é quando o cérebro da criança absorve melhor as terapias. Então, assim, é muito importante isso, né? E aí, voltando para a parte jurídica, quando o relatório diz que é importante que inicie-se imediatamente o tratamento, é a hora que o bom advogado vai lá e mostra isso para o juiz, e o juiz dá a liminar, a famosa liminar, né? É. Porque a liminar pressupõe uma urgência. Agora, eu já falei muito sobre isso aqui, sobre liminar e tudo, Uhum. porque é impressionante, né? Ninguém está praticamente, não vou dizer ninguém, mas as pessoas não estão, prefeitura, o hospital do SUS, não respeita. É. Né? Se manda, tem que internar esse paciente aí, a liminar está aqui, tu vai ver, demorou 2 meses, a liminar está lá e demorou 2 meses para internar a pessoa, A gente ou tem para muita fazer o dificuldade. exame da. Entendeu? Então, acho que acaba banalizando a justiça. Muitas Isso vezes, eu de é. fora vejo assim, né? Isso Muitas vezes a gente acontece. precisa judicializar uma questão que poderia ser feita administrativamente. A gente até orienta todo mundo que procura a gente, né? A gente trabalha muito junto, né? A gente faz muita atua coisa muito, junto. muito processo junto, a gente faz muita coisa junto. Então a gente sempre orienta, né, as pessoas essa questão administrativamente, porque antes de qualquer judicialização, a gente precisa tentar de forma administrativa. A justiça, ela funciona, você está ali para nos amparar. Porém, a gente precisa mostrar para ela que a gente tentou de outra forma anteriormente. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que tudo vai para a justiça. Não, primeiro você tem que proceder Exatamente. na parte administrativa. Então, é muito comum a gente, em alguns casos, que são só porque a gente coloca termos jurídicos no pedido administrativo, a gente faz a citação de uma lei que ampara, as coisas às vezes se resolvem com isso, com o termo jurídico. E é até triste isso, porque nem todo mundo tem conhecimento, né, na área jurídica. A gente não tem isso nas nossas escolas, né? Isso até é um projeto que é bem bacana de se colocar, tem algumas pessoas até que tentam levar isso, mas se todo mundo soubesse desses seus direitos e pudesse, na parte administrativa, colocar, a gente ia diminuir esses entraves que a gente tem para conseguir um acesso à saúde, né, de qualidade, né, que já comprova, ó, aqui você não está enganando ninguém não, ó, eu sei meu direito, olha aqui, ó, a lei está aqui, eu preciso disso, você vai dar ou eu vou brigar, né? Geralmente tem que brigar, né? Infelizmente. 80% dos casos é brigando, né? Infelizmente, eu acho, né? E aí eu queria saber também, falando das operadoras, elas têm a obrigação de custear todas as terapias para autismo? Sim. Existe essa obrigação? Existe essa obrigação. As terapias estão previstas no rol da ANS. Há uma resolução normativa no número 539 de 2022 que inseriu no rol da ANS as terapias de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, né? No rol da ANS. É ilimitado. Quantas horas, quantas sessões o médico considerar necessário. Então, isso permite que a criança chegue no plano de saúde e peça todas as terapias que estão descritas no relatório médico. Daí a importância do relatório médico. Você está vendo? Uma coisa está ligada à outra. E, infelizmente, depois disso, houveram diversos cancelamentos, né, em massa. Enfim, muitas crianças com autismo, muitas pessoas que estavam nos planos de saúde foram canceladas pelas operadoras, porque isso possibilitou que acredito eu, né, não tô falando o que eu acho, né, que com o aumento das terapias, né, as operadoras começaram a cancelar os planos de saúde dos autistas, e a gente está vendo aí o tempo todo essa questão dos cancelamentos em massa, porque ficou oneroso
para o plano de saúde que não tinha, alguns anos atrás, essa demanda que tem hoje, né? Essa obrigatoriedade, né, do É, custeio, né? é. Eles diziam que não podiam e as pessoas ficavam quietas E e aceitavam. aceitavam. É. Aí, por outro lado, vem cancelamento de um lado, reajustes abusivos e a gente aqui brigando com o plano de saúde para tentar trazer um pouco de justiça, né, para essas famílias, porque realmente é uma luta. É porque eles reajustam assim, né? Plano de saúde Sem só quer ganhar justificar. dinheiro, né? É. Só Os quer ganhar dinheiro. reajustes Só quer ganhar dinheiro. abusivos hoje em dia são absurdos. A gente vê cada vez mais essa prática, né, dos planos de saúde. E eles dizem que é como um todo, né? Porque existem os reajustes individuais, que os planos de saúde eles são divididos, né? Não são todos iguais. Então, assim, os planos de saúde familiares, os individuais, eles têm uma regulamentação da ANS que ela vai dizer qual é a porcentagem permitida naquele ano. Né? Agora, os coletivos por adesão, os empresariais, eles vão ser de acordo teoricamente, com os gastos daquele grupo e dividido e analisado qual o valor necessário para manter aquele lucro presumido deles. No entanto, dentro desses mesmos planos, a gente vê que tem aumentos diferenciados. Né? Então, um grupo de pessoas recebe, e geralmente os que usam mais, eles recebem um aumento maior, mas o contrato é grande. Eles não dividem para o grupo, eles acabam aplicando a uma pessoa. Então, tem gente que pagava R$ 3.000 e do nada começa a pagar 8.000. Existe aumento de mais de 100%. É inacreditável, mas existe. 80% de um reajuste. E assim, o que a pessoa faz? Ela que vai trocar de plano. E se é um idoso? E se é uma pessoa com deficiência? E se é um autista? Eles não podem aceitar, mas eles dizem não. Eles falam que não há interesse comercial naquele plano, naquela contratação. Mas eles também não podem negar, mas eles negam. Então, assim, é muita abusividade e a gente tem conseguido reverter muito isso em juízo. A gente tem feito muitas ações Ontem nesse mesmo a gente sentido. conseguiu uma tutela de urgência impedindo esse aumento abusivo, porque era de 120% o reajuste desse plano de saúde. E aí a juíza falou, não, peraí, vamos ver isso aqui direito. E mandou cobrar o valor anterior, porque esse reajuste é evidentemente abusivo. E a gente reverteu, graças a Deus. Porque senão essa família teria que sair do plano. Não teria condições de pagar. É o que eu acho uma covardia. Entendeu? É isso que eu acho. Que é o que você falou, tem os idosos no meio disso, aí vamos mudar de plano, aí tem negócio de carência, tem sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, porque aí eles arrumam uma opção de problemas, né? Não é fácil mudar de plano. E é difícil você hoje em dia, você vai no hospital, numa clínica, um plano particular mesmo, pô, você demora lá para ser atendido, você parece até que está no hospital público. Aquela fila enorme. Tem essa questão também dos descredenciamentos, né? Porque os planos de saúde, eles estão descredenciando hospitais. Agora aconteceu isso com a Rede Dória, a Mil, né? Teve tudo. Enfim, eles estão descredenciando hospitais e não avisam aos beneficiários. E isso fere a legislação, né? Então, eles não podem também fazer isso. Então, é mais uma questão que vai... Toda hora a gente está tendo esse Fazendo a tipo gente de brigar. problema. É briga direto, então, né? Toda hora, ainda mais referente a valor de plano de saúde, acredito eu Não que... há tédio no direito da saúde. A gente fala isso até na nossa briga, mentoria. Não há briga tédio o no tempo direito da todo. saúde. É cada semana uma bomba estourando bonita. E você tendo ali, né, que correr atrás dos direitos. É muito dinamismo nessa área do direito. É verdade. Cada hora é uma notícia dinâmico. nova, né, que chega e a gente fica sem saber o que fazer. Uma resolução nova. E acontece muito isso. Os clientes, eles acham que a gente sabe tudo. E a gente não sabe tudo. A gente tenta, né, dentro porque é tanta novidade que vai chegando. E eles ligam, como é que faço? Eu respondo isso, eu pergunto aquilo. E a gente vai tentando ajudar dentro do possível. Mas é tanta novidade que aparece no direito da saúde que... Realmente, às vezes, é difícil. Por isso que a gente estuda muito. A gente estuda muito. A gente estuda Não tem pra como caramba. não estudar e atuar nessa área. Tem que estudar o tempo todo, O né? tempo inteiro. Pra tudo na vida a gente tem que estudar, exatamente, né? em tudo. Mas acredito que as leis
Sempre foram assim, né? É. Toda hora está Elas são alterando. dinâmicas para acompanhar a É. evolução da Mas eu sociedade. acredito que no direito da saúde, então, até por causa dos planos de saúde, nossa, É. isso aí tem que ter um cuidado As de... novas tecnologias que são inseridas na É, e de saúde, repente elas tá precisam ser atualizada. previstas, né? Tudo. São novos exames, Quantos exames novos, né? Quanta medicação nova, quanta substância. Essas coisas todas vão se atualizando com muita velocidade hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né? É. Então, a gente tem que estudar muito para poder estar sempre antenado, né? E quando a gente não sabe, a gente tem que correr atrás É. de descobrir como fazer, como resolver. É aquilo também que vocês falaram também para mim em off. Você tem que ser um pouco de psicólogo hoje em dia, né? Porque é complicado. É o que ela falou agora. O cliente chega, aconteceu isso, como é que eu vou... O que que eu faço? Às vezes o cliente sabe primeiro que você, aí que você vai se formar. Tem isso, grupo de mãe, né, que elas sabem tudo, e sabem mesmo, aí eu às vezes olho lá e falo, gente, elas já estão lá na minha frente, isso acontece Tem o pai dos mesmo. curiosos, né? Que é o Google. Não, e às vezes isso dificulta muito. Até vou fazer uma pausa aqui para falar uma coisa, vou falar para a câmera. Isso. Fala pra câmera. Cuidado com as informações que você tem de internet. Nem sempre elas são verdadeiras. Tá? A gente recebe muita gente com falsos direitos. E isso dificulta muito a gente no dia a dia. Porque a gente vai brigar pelo que é certo, pelo que é realmente de direito. A gente não vai forjar nada. A gente não vai ajudar os planos de saúde a prejudicarem os usuários dos planos. Então, assim, para você exigir um direito, tem que ser certo. Então, uma coisa simples, que chega muito pra gente, BPC Loas, né, que é um auxílio, né, do governo, não é uma aposentadoria, as pessoas chamam de aposentadoria, não é uma aposentadoria, né, o autista, ele tem direito se ele tiver dentro, né, das especificações para receber, e o primeiro tique que a gente tem que dar é a verba, o salário, né, a renda da família, quanto que recebe. Ela está dentro desse parâmetro? Se ela estiver ali dentro, você tem direito, senão você nem tenta. E as pessoas divulgam isso, né? A gente vê tanta gente na mídia divulgando e criando esperanças, porque é muito triste quando você vive dentro do mundo do autismo. As esperanças que a gente tem e quando elas são quebradas depois, porque a gente tá pensando errado, né? E a gente vive uma vida de carrossel, né? De montanha-russa. Então, a gente tem o emocional muitas vezes abalado com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, de preconceito. E aí vem você achando que tem direito a uma coisa, certo, isso vai melhorar minha vida. E não vai melhorar a sua vida. Muitas vezes é orientação também errada, né? Que recebem de profissionais que não são tão comprometidos, que querem ganhar médicos. dinheiro. Por isso que também é muito importante procurar um profissional especializado na área que você está precisando. Porque tem muita gente aí que só quer ganhar dinheiro e acaba informando errado e frustrando mais uma família que já vem com um histórico de frustrações, né? E não é nunca só uma falar liminar. uma coisa que, por isso que nós, aqui no nosso programa, nós procuramos saber quem são os profissionais que vão participar aqui, tá? Isso é muito importante. Então, você pode ter certeza que os profissionais que participam aqui são pessoas sérias, profissionais sérios, que só vão te orientar bem e te dar boas dicas. E se liga ali, Google ajuda, mas atrapalha também. Então, tenha cuidado. Voltamos. Isso é uma coisa muito importante nesse mundo, né? Tão Google aí, né? A coisa do Google e no às vezes Google também tem prejudica. muita Inteligência picareta. artificial. Inteligência artificial, chat GPT. A informação, a informática ajuda e tal, ajuda muito hoje em dia, mas você tem que saber filtrar aquilo ali. Pô, peraí, isso aqui... Mas vamos lá, uma pessoa fragilizada, área da saúde. Geralmente, quando você vai judicializar para alguma coisa, você está fragilizado, né? O emocional tá lá embaixo, e aí você não raciocina. Informaçãozinha nova, então você fica... chega, às vezes, um advogado e fala, eu te dou a liminar e te cobrar para liminar. A gente não pode cobrar para liminar.
É um processo inteiro. A liminar é uma É. parte do processo. Depois da liminar ou antes mesmo, começa a complicar, o cara Com os some. documentos. Então, a gente É. tem nos nossos escritórios busca de pessoas que falam assim, eu preciso que você dê continuidade ao processo. Só que esse processo, ele foi mal feito no início. E não tem como a gente consertar. E aí isso gera decisões negativas dentro da nossa área e que a gente sofre, né? Então, a gente tem que divulgar coisas certas, sérias. A gente não pode se comprometer com o que a gente não sabe, né? Isso Exatamente. é muito O importante. profissional é uma vida, né, que a gente está lidando ali, não só daquele paciente, mas de todo mundo que está ali em volta daquele paciente. E Então, é quando muito perde a importante. ação, você não pode entrar de novo com a mesma ação, a mesma causa de pedir, as mesmas partes. Então, a gente chamou de coisa julgada. Não tem como voltar Me surgiu atrás. uma pergunta agora. Você falou, quando perde a ação. Tá, perdi. Você tem um tempo que você possa entrar de novo com essa mesma ação? A mesma ação, Não. exatamente, não. Você tem que Porque fazer alguma tem- alteração nela. Não, Tem os a recursos. gente tem algumas Recursos. Ah, não, estratégias. sim, tem os recursos. Não, Mas apelação. mas ele está dizendo do final da No ação. final, no Acabou, final. transou Acabou o julgado. último prazo. Não, aí não tem nada. mais. A mesma ação não pode ser repetida. Isso é uma coisa julgada. Coisa julgada não pode, ela é definitiva. O que pode acontecer é a gente mudar a situação, orientar a família para mudar aquela situação para tentar de novo de uma outra forma. Por exemplo, ele perdeu uma ação, estou dando um exemplo, contra um plano de saúde, ele troca de plano de saúde e vai para outro. Aí sim, pode tentar tudo de novo, mas com o mesmo Mesmas pedido, partes não e dá. mesma causa de pedir, É. a Não gente tem não como. A gente, por isso é tão importante ter um advogado especializado, porque a gente que é especializada, a gente sofre com os processos. Processos de saúde não são tão simples. Tem perícias, tem Imagino. recursos, tem tutelas não cumpridas. Então, assim, o advogado, ele tem que estar ali o dia inteiro, sabe? Atento ao que está acontecendo e conhecer a matéria. Aí, para o advogado que é especialista, se já é uma demanda difícil, você imagina para um que não sabe nada do assunto, o prejuízo que ele pode causar para aquela pessoa, né? Então, isso é muito importante, ter um profissional especializado e que saiba o que está fazendo. Em tudo na vida, né, na verdade. Tem que ter esse cuidado, sim. É. Até porque, o que a gente já estava falando, tem muita gente na área, não vou nem chamar de profissional, porque não é profissional. Entendeu? E que se diz profissional, então a pessoa tem que ter o cuidado quando você vai contratar um profissional. Primeira coisa, o que é muito fácil, desconfia. Começa desconfiando. Principalmente na área da saúde, não tem nada fácil. Estou falando besteira? Nada fácil. Então, observe, preste atenção. Não, mas não é fácil. isso. Rapidinho, que você falou, consigo uma coisa, depois, mete o pé, e depois some. aquele advogado some, desaparece. Só quer arrumar o né? dinheiro do- Aí se a isso liminar não é não é nem pra cumprida, cobrar, né? Isso. Então, quando a assim, liminar não é cumprida, esse advogado não sabe mais o que fazer. não sabe. Porque nós temos muito problemas em efetivar. É uma outra grande coisa que a gente tem muito no nosso direito do dia a dia. A gente consegue eliminar. Vamos falar isso mais para o plano de saúde do que para o SUS. O SUS, ele cumpre em alguns casos muito mais rápido, né? Dentro de algumas demandas. Medicamentos, principalmente. Mas o plano de saúde, ele tende a te fazer esperar mais, né? Ele vai burlando até quando ele não vai pagar, entendeu? Até onde eu posso. E hoje em dia a gente tem visto isso de forma reiterada. Então nós temos as decisões, nós temos o juiz decidindo, temos a sentença final já, e a gente tem que implorar para o juiz ir lá bloquear o dinheiro daquela operadora, explicar 10 milhões de vezes que a criança está sem tratamento porque a clínica suspendeu o tratamento porque não está recebendo mais o dinheiro do plano de saúde. O plano de saúde não está pagando a clínica. Tratamentos de 20 mil mensais, né, 30, né, dependendo das clínicas, não recebe. E aí os planos de saúde, eles não estão pagando. Eles não querem pagar. Então, assim, não acaba o processo na nossa área, ele não, nem necessariamente ele não acaba depois da sentença com o trânsito em julgado. Tem a execução do processo, que às vezes a gente tem que passar os 3 anos e ele Muitas vezes parou. é mais difícil do que o processo. Isso dá muito trabalho pra gente.
Dá Tem coisa de muito remédios trabalho. também, né? tem- Remédios É, caríssimos. caríssimos. Aí já é mais com o SUS, né? Que É mais fácil ir pelo SUS do que pelo plano de saúde. Mas também é possível Mas judicializar o SUS para remédio de alto custo, custo. né? Aí eu sou. O plano de saúde, ele tem a obrigação de fornecer remédios oncológicos, né? Porque tem muito tratamento Ambulatoriais. oncológico que é feito através de uma medicação que a pessoa toma em casa e tudo bem, não precisa ir ao hospital para se tratar. Esses medicamentos são de obrigação do plano de saúde, está na lei. Agora, outros medicamentos existe discussão, né? Alguns a gente consegue judicialmente pelo plano, outros não, mas o SUS tem o dever de fornecer todos os medicamentos, sejam oncológicos ou não. Então, medicamento de alto custo, normalmente, assim, quando a gente aciona o SUS, a gente consegue. Legal, legal. Dever do Estado, né? É. Saúde, primeiramente, dever do Estado. Os planos de saúde, eles vêm ali com uma permissão, mas a partir do momento que eles são permitidos né, e garantir a saúde daquelas pessoas que contratam, eles têm a mesma obrigação. É um dever do Estado, da União, do É, Estado e do município. do Eles Estado- três têm o dever de Isso, fornecer o o Estado que ele- medicamento, a a saúde. União, Eles têm o dever de fornecer saúde, né? E aí a gente vai contra eles e um deles vai ter que pagar, vai ter que fornecer o medicamento, vai ter que dar um jeito ali. Agora vamos falar um pouquinho menos sério. Hum. Queria saber de cada uma algum caso assim, ou com juiz, ou engraçado assim na vida, obviamente de trabalho, né, de vocês. O que vocês Vou falar então passaram? primeiro. Já deve ter, porque vocês já estão rindo desse Eu jeito. fui. Esse caso foi triste, na verdade, né? Porque eu fui despachar com o juiz uma tutela de urgência para um menino que era muito grave, né? E ele precisava realmente começar logo o tratamento. E o juiz olhou e falou: Ih, ele é autista? Eu falei: eu já vi que dali não ia dar certo aqui, ó. Ele, olha, esses tratamentos servem para nada, isso só gasta dinheiro do plano de saúde, tem tanta gente aí morrendo, deixa o dinheiro pro... Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, mas o menino tá precisando, né, dessa tutela, e aí comecei a falar do autismo, enfim, no fim das contas, ele pediu para eu me retirar do gabinete dele, que eu já tinha falado o suficiente, ele já tinha escutado demais, ele tinha muito o que fazer. Mas eu acho que foi bom, porque no dia seguinte saiu. Então ele ouviu. Foi bom. Porque na entendeu? realidade ele era juiz, não era médico, né? Exatamente. Tava tudo ali, não tinha como ele não dar. Ele não é Tava médico, tudo para ali. dizer, se é médico, aí é juiz. Exatamente. No fim deu tudo certo. Eu acho que ele fez isso pra me irritar, deve ter sido, porque não é possível. A gente enfrenta umas coisas assim que... Você estava junto nesse dia, não? Não. Geralmente quando entra até para falar com o juiz, vai um de cada vez, né? Imagina uma legião de advogados. Não. Acho que eles não iam gostar. Mas você, Samanta, passou por alguma... Olha, eu vou te ser Coisa sincera que eu inusitada, assim. passo mais com coisas que eu pego escritas no processo do que verbalmente falando, do tipo os abusos, né, de solicitação de coisas para a gente apresentar em juízo para conseguir alguma coisa, como um BPC Loas. Semana passada que aconteceu isso, o juiz pediu para que eu colocasse lá o telefone e o CPF dos avós, que não moram na mesma cidade que o menor, então não tem obrigação nenhuma de custear, só porque a mãe falou, né, que a criança tinha um plano de saúde, mas esse plano de saúde, ele era custeado pela avó materna. Então, assim, falou isso e o juiz acha que a obrigação, então, de custeio do menor, como um todo, é do avô. Só que é direito desse autista que recebe, que tem a renda baixa, a família de baixa renda, pedir isso, né, para o INSS. Então, assim, e ele está pedindo isso. Deixei bem claro que não há necessidade. E coloquei, porque não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada, mas é uma exigência de pedidos tão exorbitantes que fazem com que o processo ele se prolongue. E esse processo, como que eu citei, ele está há 3 anos em juízo de um BPC. E essa pessoa ainda não recebe o BPC. E sai retroativo? Sai retroativo. Quando Né? receber, Foi ela até que eu vai- brinquei. Olha, você vai ganhar na Mega Sena depois desse processo. Pois é. Mas será que uma pergunta de leigo,
todos esses pedidos que eles fazem para se cumprir, né, que se cumpra, sei lá, não sei qual termo, é para enrolar esse processo? Você acha que tem algum... Existem algumas varas que... Difícil responder, né? Eu acho que sim. Existem algumas varas que eu acho que não dão a devida atenção ao que está sendo solicitado, porque eu acho que nem sempre é o juiz mesmo que escreve. Eu acho que eu vou um pouco além. Eu acho, voltando àquele assunto que a gente falou antes, eu acho que é desconhecimento mesmo do que está acontecendo com aquela pessoa. Porque se os juízes e todas as pessoas envolvidas na concessão de um benefício, como é o caso, eles tivessem ideia do que realmente acontece na casa dessas pessoas, eles talvez atuassem com mais, não é mais rapidez, mas com mais vontade de que as coisas se resolvessem logo. Humanidade. Com humanidade, exatamente. Porque talvez seja tanta coisa, tanto processo, que é só mais um, mas não é, né? Ali é uma vida. Então, eu acho que é isso. Por isso que eu acho que é importante esse trabalho de informação, de mostrar como é o sofrimento que às vezes essas pessoas têm por não terem acesso ao básico, né? Como é o caso dessa família. Então, é isso. Se a gente tivesse oportunidade de, né, de conhecer, de levar estar do outro lado, informação né? para esse juiz, Isso porque tem foto no processo da casa da pessoa. Tinha que ter fazer uma palestra para eles, né? Exatamente. Eu acho que falta isso. Eu acho que falta isso. Por isso que a gente é tão engajada no movimento, porque a gente entende que o desconhecimento gera, né, essas decisões que interferem tão negativamente na vida dos pacientes, dos autistas como um todo. Então, a gente entende como missão divulgar pelos 4 cantos do mundo, né? Quais são as melhores coisas, como fazer, como chegar, como pedir, aonde pode estar, como pode falar, né? Eu sempre achei isso, né? Nossos filhos não são nossos filhos à toa, né? Desde o momento que o autismo entrou nas nossas casas, a nossa vida se transformou completamente. Primeiro vem o luto, depois vem a luta, né? E a gente, eu sei, Samantha também, a gente aprendeu muito sobre autismo, porque a gente precisou aprender para os nossos filhos. E hoje a gente trabalha, dentro do nosso trabalho, tem muitas ações de autismo, a gente ajuda muitas famílias de verdade, mas eu acho que isso se transformou realmente, como ela falou, numa missão com um propósito, que é deixar um mundo melhor para eles. Porque eles vão crescer, eles vão ser adultos, a gente não vai estar aqui para sempre. E se a gente conseguir levar para a sociedade, assim, que está em volta da gente, né, essa informação de que, olha, os autistas, eles têm direito, eles podem fazer isso ou aquilo, a gente já vai estar cumprindo a nossa missão, sabe? Eu tenho isso como uma missão mesmo também, porque, né? Senão quem vai fazer por eles? Eu até tenho uma mensagem, assim, que eu queria passar, assim, como mãe atípica, advogada, né? Uma pessoa que luta pela inclusão como um todo. Alô, vamos lá, lembra que eu falei que o autismo ele é genético? Pois é. A gente vai impedir esses autistas de terem filhos? Alguém já ouviu falar sobre Lei de Darwin? A evolução da espécie humana? Então vamos parar para pensar. Como é o futuro do nosso planeta? Com muitos autistas. Então, assim, esse boom e essa questão, a gente tá aprendendo a lidar com os autistas porque o mundo é autista também. Então, eles podem estar em qualquer lugar que eles quiserem, porque é um mundo de autistas. E a gente precisa aprender com eles, não são eles que têm que aprender com a gente em como viver nesse planeta. Nós temos que aprender a viver com eles nesse planeta que é para eles. É isso. Legal. Tá vendo? Se liga, gente. É verdade, é verdade. Tem se falado muito nisso, né? E muitos profissionais estiveram aqui comigo aqui, falaram muito sobre isso. Muitos profissionais, mãe e pai também de autistas. E todos eles estão levantando a bola, entendeu? Referente a isso, o que eu acho importantíssimo.
né? Porque tem que se falar, tem que falar, refalar, tá? Né? Para ver se chega lá no juiz também, ele... É, Porque se ele não for um pai ou uma mãe de A corrente do autista, bem. entendeu? Ele eu não acho, tem conhecimento. hoje, graças a Deus, as pessoas estão falando muito na internet, né? Tem muita informação. O que eu acho é que talvez as pessoas não saibam o que é a convivência, às vezes muito difícil, com comportamentos que não são comuns, né? Com crianças que não são autistas. E aí, enfim, dificulta a vida da família isso. Mas talvez seja essa a necessidade deles ter essa informação, né? Porque eu fui outro dia no mercado, tava uma fila enorme, eu tava com meu filho mais velho e eu falando pra ele, ainda bem que seu irmão não tá aqui, porque se tivesse eu não ia conseguir comprar nada, porque ele não consegue ficar na fila, mas isso não é uma frescura, isso não é uma falta de educação. Ele realmente não consegue. Ele não consegue esperar numa fila durante 1 hora. Pra gente já é chato, você imagina. Eu tava pensando que 1 hora de fila, Pois mas é. nem então eu devo ser, porque nem é Mas tem possível. coisas que as pessoas têm que entender É. que isso existe. Porque as pessoas mais velhas talvez acham que isso é frescura, que isso é falta de educação, mas não é. Eles têm um cérebro diferente. Então, a gente tem que respeitar e tem que falar sobre isso muito e muito e muito para que as pessoas entendam. Então, se tem um autista, ele vai passar na frente, sim. Por quê? Porque ele é diferente. E é isso. Essa educação que a sociedade precisa ter. Como a sociedade tem que ser educada para receber a diferença. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, se a gente não estiver preparado para receber a diferença, a gente vai ser sempre uma sociedade doente, né? Um outro exemplo, eu estava outro dia conversando com uma mulher cadeirante. Ela disse para mim que ela tem uma dificuldade muito grande de se maquiar nos banheiros públicos. Por quê? Porque o espelho é muito alto. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu não sou cadeirante. Mas agora que ela falou, agora eu sempre olho e penso, gente, será que ela ia conseguir se maquiar aqui? Porque aqui tá numa altura boa, ali não tá, entendeu? Então agora eu sei que isso é uma preocupação minha também, sabe? E é isso. Se ela não tivesse falado, eu não saberia. E assim como se nós não falássemos de autismo, as pessoas também também não iam saber. Então é por isso que é a nossa missão falar e educar a sociedade. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês, eu não sei se vocês participam de alguma associação, algum trabalho referente a isso, participam ou têm algum Sim. projeto referente a Muito. isso? Muito, muito. A gente é da Comissão dos Direitos das Pessoas com Autismo, seus familiares da OAB do Rio, né? E ela ainda é da do Rio e da de Niterói, né, Samanta? Uma só não dá, né? Tem que ser as Tinha que duas. ser duas. Porque eu primeiro fui para do Rio, que não existia, né, essa comissão em Niterói. E aí eu me juntei com uma outra advogada, amiga, mãe de autista também, e a gente criou em Niterói depois, né, a de Niterói, para ser uma atuação mais local, né? Mas a gente se junta muito, inclusive, fizemos fizemos a juntos a cartilha. cartilha Direitos dos Autistas, que é o foi máximo, uma cartilha super esclarecedora. esclarecedora. Pode chamar ela para participar aqui. A gente fez. Qual o nome dela? Não, uma cartilha Não, eu sei, eu tô digital. dizendo da advogada. Renata Esteves, é de Niterói. A Tá gente, legal a cartilha. legal. essa cartilha, a gente tem um QR Code que está no site da OAB e quem quiser acessar, ela é totalmente gratuita. Pode e falar ela aí, tá. qual é o site eu da não OAB? sei, é o site Entra da no OAB, site da OAB site Rio de da Janeiro, OAB. OAB Rio de Janeiro, e você digita lá. Se você botar no Google cartilha Direitos Autistas OAB Rio de Janeiro, ela vai aparecer o link dela já. É a maneira mais fácil de achar. Assim. E lá tem direito da saúde, educação, direitos tributários, BPC. De uma forma bem Bem que a gente pro gosta de leigo, falar pra assim, quem né? não tem juridiquês. Sem juridiquês. É uma Pra forma ser para acessível. todo mundo entender. Até acredito que a gente vai conseguir um dia transformar essa cartilha em livro, porque ela realmente é muito esclarecedora para as pessoas que estão começando e não sabem muito o que fazer, e ali tem tudo. Até a orientação de como falar com o médico, para entender como tem que ser o relatório médico, tem tudo ali. E a gente
sai por aí, né? Fazendo palestras. Fomos até Brasília. Fomos para Brasília. Nós nos né? conhecemos em Em Brasília, Brasília, no movimento do rol taxativo, como mães ativistas que se acorrentam verdade. na frente do STJ. A gente não se acorrentou, a gente se conheceu Eu me no Senado. acorrentei, eu fui Foi. antes, né? Eu me acorrentei, meu filho menor tinha 6 meses de idade. Aí tava eu e ele lá, acorrentadinhos, exigindo nossos direitos, né? Que foi um grande avanço aí na área da saúde, essa legislação. Muito bom mesmo. Nós estamos chegando ao final desse bate-papo. Gostaria que vocês dessem a mídia de vocês, e tudo, apesar que está aparecendo ali, mas, por favor, dê a mídia de vocês e um encerramento. Se quiser falar alguma coisa. Minha mídia está advogando. Ana Carolina Duna. Tá lá. Ali, ó. Ana Carolina Duna, advogada da saúde, advogando underline pela saúde. Meu telefone tá ali. E agora Samanta. Aí, Samanta Moura. Sou a Samanta Moura, tenho Instagram, Samanta, ADV Samantas Moura. O Samanta dela, gente, não tem o H, meu nome não tem H. Eu sou nacional, nasci no Brasil, sou brasileira, de pais brasileiros e tem H. Então, é ADV Samantas Moura, tá? Que eu sou múltipla, então eu sou Samantas. Tem que ser mais de uma mesmo, né? Mãe, advogada. Mãe, advogada, esposa, filha. Faz quase nada, né? A mulheria hoje em dia quase não faz nada, né? Não faz nada, é múltipla tarefa. E assim, deixar aqui um agradecimento e falar que estamos nesse mundo para advogar com consciência, né, sobre a nossa atuação, tentando dar o nosso melhor sempre, todos os dias, buscando direitos, exigindo direitos, né, dentro da área da saúde como um todo. Gente, eu que agradeço vocês. Obrigada. Aqui. Foi bem esclarecedor, bem legal mesmo. E, gente, isso aí é só o primeiro, tá? Que eu tenho certeza que elas vão fazer outros aqui com a gente. Vamos. E pode chamar também a doutora Renata, falou, né? E... também da cartilha, para a gente falar bastante da cartilha, que eu acho que é bem interessante isso aí. Né? E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom. Show de bola. Obrigada. Gente, obrigado mais uma vez. Esse foi o 11º. Semana que vem tem o 12º. E um abraço. Tchau.